Ei cis, vem comigo que eu te ajudo a nos ajudar. Oi gente, tudo bom? Então, hoje é aquele vídeo em que eu vou ajudar vocês a nos ajudar. Olha só que coisa incrível. Como eu disse no último vídeo em que eu falei sobre o local de fala, esse vídeo aqui vai ser um complemento daquele lá. Uma das pessoas inscritas aqui do canal sugeriu esse tema, eu achei maravilhoso, então trouxe aqui pra gente poder ter essa conversa. Nas 2 últimas semanas a gente recebeu muitas pessoas cis aqui no Transmissão, e eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas cisgênero têm. E é por isso que quando me sugeriram esse tema, eu achei tão maravilhoso e tive que fazer. Eu separei aqui 6 tópicos que vão abordar bem como é que vocês podem ajudar a gente. E se você que está me assistindo é trans, assiste de tudinho, e se eu tiver esquecido de comentar alguma coisa que você acha que é muito importante, você pode deixar nos comentários aqui embaixo para poder ajudar essa discussão a crescer mais. Porque os comentários muitas vezes eles servem como complementos para os vídeos. Então, se eu esqueci de alguma coisa, não deixa de comentar aí embaixo. Bom, o primeiro passo eu acho que é o mais óbvio de todos, que é o de procurar conhecer pessoas trans. Eu sei que muita gente vai ter dificuldade nesse tópico porque tem muitas pessoas que moram em locais muito pequenos onde elas não sabem de ninguém que seja trans. Mas acredite, em algum momento você vai se deparar com uma pessoa trans na sua vida. Nem que seja pela internet, mas você vai se deparar. Então, é muito bom que você, que é uma pessoa cisgênero e quer ajudar as pessoas trans, esteja disposto a conhecer pessoas trans, a procurar os locais em que nós estamos. Seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na rua onde você mora, no condomínio em que você mora, ou às vezes até mesmo num grupo de Facebook que você tá. O importante é procurar conhecer pessoas trans, até porque só conhecendo a gente é que vocês vão ter uma ideia mesmo de como ajudar a nossa causa e vão até desmistificar muitas coisas que talvez vocês tenham na mente de vocês por falta de conhecimento, por falta de ver uma dessas pessoas na sua frente e conversar com ela. E se você já passou por essa etapa, se já tem pessoas trans na sua vida, se você já conversou com pessoas trans, se esse ponto pra você já tá ali elucidado, se você já fez um check nele, então vamos pro próximo ponto, que é o de aprender a respeitar os pronomes que as pessoas reivindicarem. Se alguém chega pra você e fala, os meus pronomes são femininos, ou então, os meus pronomes são masculinos, ou então, os meus pronomes são masculinos e femininos, ou até mesmo os meus pronomes são neutros, você respeita. Você não precisa entender exatamente o que significa para aquela pessoa aqueles pronomes, o que significa para ela, qual é o peso, qual é a importância que tem esse pronome na vida dessa pessoa. Mas ainda assim você respeita. Às vezes no começo pode ser um pouco difícil para você acostumar a chamar aquela pessoa que na sua mente tem uma aparência masculina, de ela, ou aquela pessoa que na sua mente tem uma aparência feminina, de ele, mas é só uma questão de exercício que você vai conseguir chamar essas pessoas pelos pronomes delas. E se a gente estiver falando de alguém que queira reivindicar o pronome neutro, que queira reivindicar um elo, por exemplo, aí que vai ser um pouco difícil mesmo até você acostumar, porque é um pronome que você não você não tem o costume de usar na sua vida. Então, realmente, eu entendo. Vai ser difícil até você acostumar, mas você consegue. E se você não entende muito bem sobre linguagem neutra, sobre pronomes neutros, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso e você pode assisti-lo clicando aqui em cima. E respeitar os pronomes das pessoas é muito importante para você fazer com que essas pessoas se sintam incluídas, para que aquela pessoa se sinta pertencente não só ao seu ciclo, ao seu grupo, mas também à sociedade. Porque se a gente tem algo tão básico quanto os pronomes sendo negados a nós, não tem como a gente se sentir fazendo parte desse mundo, fazendo parte dessa sociedade. Então, não usar os pronomes corretos quando você está conversando com uma pessoa trans pode trazer muito sofrimento para essa pessoa e pode contribuir para a marginalização dessa pessoa, pode contribuir para jogar essa pessoa para a margem da sociedade. E se esse é um ponto que você também
já tem bem elucidado na sua mente, se esse é um ponto que você já tem trabalhado bastante em si, se esse é um ponto que você tem um completo respeito, você pode dar um check nele e ir pro terceiro ponto, que é o de aprender. Sabe aquela coisa, aquele mantra quase que alienígena aqui no Brasil de busquem conhecimento? Então, é disso que a gente está falando. Não tem como você ajudar um grupo sem você entender aquele grupo. Então é super importante que você aprenda sobre transgeneridade. É super importante que você converse com as pessoas trans que você conhece a respeito da transgeneridade para ver o que elas podem te ensinar a respeito daquilo, o que elas vão te falar a respeito daquilo. Mas não só conversar com essas pessoas, porque às vezes as pessoas elas nem têm mais tanta paciência de ficar explicando as coisas. Mas você pode usar a internet para isso. A gente tem inúmeros sites aí falando sobre transgeneridade. A gente tem inúmeros canais no YouTube falando sobre transgeneridade. Inclusive, né, aqui o Transmissão é um ótimo espaço para isso. Então eu tô aqui fazendo uma autopromoção e falando do meu canal, porque olha só, isso daqui é o 100º vídeo do Transmissão e tem um monte de vídeos aí para trás falando sobre muitas coisas de transgeneridade que você pode dar uma procurada, que você pode dar uma olhada, você pode fazer aquela maratona básica para entender mais. Mas também, né, gente, obviamente não é só o meu canal que tá por aí, a gente tem inúmeros canais que tem até muito mais vídeos do que o meu canal, que vocês podem, e eu aconselho que vocês façam isso de procurar. Até porque quanto mais diversidade de visões a respeito sobre transgeneridade vocês tiverem, mais conhecimento vocês vão ter. Mais vocês vão aprender sobre esse universo maravilhoso que é o universo trans. E nesse ponto específico de busca e conhecimento, vocês nunca vão fazer aquele check nele porque não tem como fazer um check nisso. Vocês vão estar sempre aprendendo sobre transgeneridade, porque a gente está sempre aprendendo mesmo. Eu mesma, que sou trans, não sei tudo sobre transgeneridade e estou sempre aprendendo também sobre o meu próprio universo. Então é muito importante que vocês estejam sempre procurando conhecer. É importante que vocês estejam sempre em contato com essas fontes de conhecimento sobre transgeneridade. Porque assim você vai estar sempre se atualizando, porque conceitos mudam, sociedades evoluem, conhecimento aumenta. Então nada fica estagnado, nenhuma esfera da humanidade. E com a transgeneridade não teria como ser diferente. E o quarto ponto é um dos mais importantes, que é o de contratar pessoas trans, de dar trabalho para pessoas trans. E se você não tem uma empresa para poder fazer isso, né, se você não tem como fornecer um trabalho para as pessoas, você pode indicar pessoas trans para vagas de emprego que você tenha conhecimento. Porque quando a gente fala de transgeneridade, esse é o principal ponto. A gente tem 90% das pessoas trans do Brasil se prostituindo para poder sobreviver. Nós estamos falando de uma classe que não tem acesso ao mercado formal de trabalho. A gente está falando de pessoas que são marginalizadas e que, por serem tão marginalizadas, inclusive têm uma expectativa de vida tão baixa, que é a de 35 anos. Poucas pessoas trans vivem mais do que 35 anos no Brasil. Então, esse é o ponto mais importante mesmo, que é você empregar pessoas trans, que é você empregar a gente, que é você fornecer fontes de trabalho pra gente. Porque nós precisamos disso, a gente precisa de dinheiro para sobreviver e para conseguir dinheiro a gente precisa trabalhar. Então, esse eu diria que é o ponto mais importante. Se você quer ajudar pessoas trans, sempre que você vê ali uma vaga de emprego, você pode indicar pessoas trans e tal. Obviamente, você não vai abdicar das suas vagas de emprego, você não vai abdicar disso pra você para poder fornecer para outra pessoa, né? Você tem que vir em primeiro lugar. Isso é uma lei de sobrevivência. Então, não abdiquem dos seus empregos, mas procurem sempre fornecer fontes de emprego para pessoas trans. Isso é muito importante mesmo. E se a gente tá falando de pessoas trans como eu, por exemplo, né, que tô aqui fazendo vídeos pro YouTube e esse é o meu trabalho, você pode me ajudar, por exemplo, divulgando o meu vídeo por aí. E não só fazer isso com transmissão, né, mas fazer isso com diversos outros canais de pessoas trans que vocês estejam acompanhando. Divulgar o trabalho da gente, né, porque assim a gente consegue chegar em mais lugares, assim a gente consegue, enfim, conseguir ter uma renda, conseguir
ter um mínimo de dignidade para a vida. Então é super importante fazer isso. É uma forma de ajudar pessoas trans. E nesse ponto que eu levantei aqui não se restringe só a pessoas trans, mas de criadores de conteúdo no geral. Todos os criadores de conteúdo que você gosta carecem de divulgação. Então, enfim, divulguem todos os criadores de conteúdo por aí. Mas como a gente está falando aqui sobre transgeneridade, então divulguem pessoas trans que estão na internet, ou pessoas trans que são desenhistas, ou pessoas trans que são tatuadoras, sabe? Enfim, divulguem o trabalho das pessoas trans que vocês conhecerem, porque isso é realmente muito importante. E o quinto ponto que eu achei importante colocar aqui é o ponto de dar voz para pessoas trans. E aqui entra aquela coisa de local de fala. Eu fiz um outro vídeo sobre local de fala, que foi o vídeo que veio anterior a esse. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima, ou então dando uma procurada aí no meu canal, porque é o vídeo que está exatamente anterior a esse. É o vídeo número 99. Então é nesse ponto aqui que você vai empregar o local de fala. Se você está numa discussão sobre transgeneridade e você conhece uma pessoa trans, traz essa pessoa para essa discussão. Primeiro você pergunta, né, se ela quer entrar nessa discussão, obviamente, mas leva ela para lá para ela poder falar a respeito. E se a gente vai falando no ambiente acadêmico, por exemplo, né, se for, por exemplo, a sua escola ou a sua faculdade, ou então o instituto que você está estudando, enfim, você pode promover rodas de conversa sobre transgeneridade. Você pode chamar pessoas trans para irem na sua escola, na sua faculdade, para poder palestrar, para poder ministrar uma roda, para poder falar sobre transgeneridade para as pessoas. Essa é uma ótima forma de dar voz para as pessoas trans e levar conhecimento de transgeneridade para as demais pessoas cisgênero. E aqui também se faz importante você sempre ouvir o que seus amigos trans têm a dizer a respeito do que eles estão passando, do que eles estão vivendo, de alguma problemática que aconteceu. Quando vocês se depararem, por exemplo, com alguma coisa que pareça transfobia para vocês, vocês podem perguntar para essa pessoa trans. Falando de internet, né, mais especificamente, quando vocês se depararem com alguma pessoa trans falando sobre transgeneridade na internet, falando sobre transfobia, por exemplo, ou enfim, sobre qualquer outro aspecto do que envolva ser trans, ouçam, leiam o que essa pessoa está dizendo. Não fiquem ali querendo invalidar o que ela está dizendo, sabe? Se essa pessoa está falando algo que vocês achem muito esquisito, algo que vocês não têm muita certeza se aquilo confere de fato, algo que vocês achem que seja um equívoco daquela pessoa, vocês podem voltar lá naquele terceiro ponto do aprender sobre transgeneridade, o ponto de buscar conhecimento e pesquisar a respeito daquilo. Dar uma lida, dar uma olhada, ver o que outras pessoas trans falaram daquilo, para você ter uma ideia melhor se aquela pessoa trans estava de fato equivocada no que ela estava falando ou não. Mas não saiam atropelando o que pessoas trans estão dizendo para poder forçar uma narrativa de vocês. Porque isso tira a nossa voz, isso é muito danoso, isso é tomar um protagonismo na luta. E não é essa a função de vocês. Vocês são aliados da causa. Aliado não toma a frente. Aliado tá ali do lado, ajudando, auxiliando. É isso que aliados fazem. Então não passem por cima das nossas vozes. Reverberem as nossas vozes. É isso que a gente quer de vocês. E o sexto ponto que eu coloquei aqui é para vocês combaterem os discursos e ações transfóbicas que vocês virem. E percebam que esse ponto conversa muito com o quinto ponto, porque vocês precisam deixar as pessoas trans na dianteira disso. Mas se não tem ninguém trans ali, naquele local para poder debater, para poder levantar a voz, então cabe a vocês debaterem, cabe a vocês levantarem a voz. Até porque, lembrem do que eu falei naquele meu vídeo sobre o local de fala. Não basta você não ser LGBTfóbico, você tem que ser anti-LGBTfobia, você tem que ser anti-transfobia. Então, se você tá ali no seu grupo do WhatsApp, ou num grupo do Facebook, ou então, sei lá, no churrasco de família, no bar, em seja qual lugar for, e você viu alguém tendo uma fala transfóbica, alguém tendo uma atitude transfóbica, intervenha. Fala com essa pessoa. Conversa. Diz que aquilo tá sendo problemático, diz o porquê que aquilo é problemático, enfim, converse. Porque assim você ajuda
a combater a transfobia, assim, você ajuda a fazer com que as pessoas, elas sejam menos odiosas. Até porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas, elas tendem a ouvir mais os seus iguais do que os seus diferentes. Então, muitas vezes, homens ouvem mais outros homens a respeito de lutas feministas do que mulheres. Da mesma forma que, às vezes, pessoas brancas ouvem mais outras pessoas brancas do que pessoas negras. E da mesma forma, pessoas cisgênero costumam ouvir mais pessoas cisgênero do que pessoas trans. Infelizmente, isso acontece muito. Então, você aí, que é uma pessoa aliada da causa, tem essa incumbência muito grande, muito forte, que é o de levar esse conhecimento que você tem adquirido para os locais onde nós não acessamos, para os locais onde nós não conseguimos falar. Então, por favor, não deixem de combater transfobia por receio de não ser o local de fala de vocês e, portanto, é melhor vocês não falarem nada. Não, é melhor que vocês falem. É melhor que vocês façam alguma coisa, porque assim vocês ajudam, de fato, a gente. Só tomem cuidado para vocês não acabarem levantando como transfobia coisas que não são transfobia. Então, por isso que é sempre muito importante aquela parte do buscar conhecimento. É sempre muito importante vocês entenderem muito bem antes de irem para um enfrentamento. E sempre é muito importante vocês darem voz para as pessoas trans, para vocês não cometerem equívocos muito absurdos nesse combate à transfobia. Porque se vocês forem para o embate contra a transfobia sem ter um conhecimento legal a respeito de transgeneridade e sem darem voz às pessoas trans, vocês podem estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, se atentem a todos esses 6 pontos, que aí sim vocês vão conseguir ajudar a gente, e a gente de fato precisa muito da ajuda de vocês. Porque a gente não vai conseguir acabar com a transfobia no nosso país e, quiçá, no mundo inteiro, sem a ajuda de pessoas cisgênero. A gente precisa de vocês. Então, por favor, ajudem a gente, mas ajudem a gente de uma forma correta, de uma forma que de fato nos ajude. E mais uma vez, se você que está me assistindo for uma pessoa transgênero e tem algum ponto que eu esqueci de levantar, coloca aí embaixo nos comentários, porque assim a gente torna essa caixa de comentários um complemento daqui do vídeo. E é sempre muito legal quando isso acontece. E, gente, esse vídeo aqui é muito especial pra mim porque esse é o 100º vídeo do Transmissão. Olha só que coisa incrível! Chegamos na marca 100. E é muito louco, né? Porque o Transmissão tem 3 anos e só agora que eu cheguei no marco 100. Mas eu tive muitos problemas nos anos anteriores, né? Que eu acabei ficando muito tempo sem postar aqui no canal e tal. Fiquei mais de um ano sem postar vídeo aqui. Olha só que absurdo. Mas agora a transmissão tá com força total. E em breve a gente chega no vídeo número 200, 300 e por aí vai. Muito obrigada a você que me acompanha aqui. A vocês que sempre me deram força para continuar fazendo esse trabalho aqui na internet. Muito obrigada mesmo. E se você gostou do que eu falei aqui, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. Copia esse link, manda para todo mundo que você conhece. E não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais.